Olá! Aqui é a Ana do Projeto Vidão e hoje a sacadinha vai ser sobre transformar a sua fé em crença. Em primeiro lugar, o que é fé? O conceito de fé, que eu acredito, é que fé é acreditar naquilo que a gente não vê, naquilo que a gente ainda não viveu. A fé, ela é muito importante para todas as primeiras vezes que a gente tem na vida. A primeira vez que a gente vai fazer uma prova importante, a gente tem que ter fé que a gente vai passar. A primeira vez que a gente vai fazer uma entrevista de emprego, a gente se coloca naquela situação que a gente tem fé, a gente fala, não, acho que dá certo, acho que eu posso fazer. Primeira vez que a gente vai dirigir um carro. E a gente tem que ter muita fé. Eu mesmo tive que ter muita fé em mim mesma para conseguir colocar aquele troço em movimento, porque pra mim era uma coisa extremamente complexa na minha cabeça. Depois que você dirige uma vez, dirigir de novo fica mais fácil. Você começa a internalizar tudo aquilo e você acredita mais. A primeira vez, às vezes a gente ainda fica, né? Vou pra primeira entrevista de emprego, será que eu vou dar conta disso? Ou pro meu primeiro dia de trabalho, será que eu vou dar conta? Mas a partir do momento que você fez, você acredita. A sua fé se transforma em crença. E aí, hoje, é pra gente pensar e tentar colocar em prática uma crença em si mesmo. Porque a partir do momento que a gente transfere as nossas crenças em coisas pontuais para uma crença em nós mesmos, a gente tem a capacidade de fazer a primeira vez de alguma coisa com muito mais confiança. E vamos ver a diferença. Por exemplo, quando eu vim aqui pra Irlanda a primeira vez, em 2011, eu planejei por muito tempo, eu guardei muito dinheiro, deixei de fazer muitas coisas, porque eu tinha fé que aquilo ia dar certo. Eu sonhei com aquilo, eu planejei e coloquei em prática. Quando eu vim pra cá, eu não sabia falar inglês, eu não tinha emprego, eu não tinha casa, eu não sabia como as coisas iam acontecer, se eu ia encontrar amigos, se eu não ia, se eu ia querer voltar no segundo mês, se eu ia, acontecer algum problema no Brasil que eu ia ter que voltar, não sabia. Eu decidi que eu ia ter mais do que fé. Eu ia ter uma crença, eu ia ter uma convicção de que aquilo ia dar certo. E aí eu transferi aquela minha fé, que tinha sido transformada em crença de Ana, você conseguiu, você guardou o dinheiro, você planejou, você entrou em contato com a agência, você comprou passagem internacional, você fez coisas que você nunca tinha feito antes, então você vai dar conta. E aí isso se transformou numa crença em mim. Eu não tinha uma fé que eu ia encontrar um trabalho aqui. Eu tinha uma crença. Eu fiz tudo isso e agora eu vou dar o próximo passo. Vai dar certo. Não tem outra opção. Isso fez com que eu tivesse muito mais confiança para realizar as coisas que eu realizei quando eu vim pra cá. Então, essa mudança mental é muito maravilhosa, porque ela faz com que não seja tão dolorido toda a primeira vez que você vai fazer alguma coisa. Porque eu já tinha trabalhado antes? Já. Eu já tinha trabalhado no exterior antes? Não. Eu já tinha trabalhado em português? Já. Eu já tinha trabalhado em inglês? Não. Eu já tinha alugado casa antes? Já. Eu já tinha alugado casa antes no exterior? Não. A partir do momento que eu peguei aquela primeira crença de Ana, você conseguiu dar o primeiro passo. O primeiro passo é o mais difícil. Quando a gente está em inércia, começar a se movimentar é o mais difícil. Então você já deu esse primeiro passo. Acredita, você vai chegar lá e você vai ter a capacidade de fazer as coisas. E eu acreditei. E deu certo. Esse é o resumo da história. Tente transformar, tente transferir toda pequena crença de alguma coisa pontual que acontece na sua vida para uma crença em você. Acredite em você. Cada coisa que você faz, fala, tá vendo? Você tem essa capacidade, então você vai ter capacidade de fazer aquela próxima coisa, dar aquele próximo passo, tentar aquela coisa diferente. Porque senão a gente fica estagnado. A gente acredita, eu posso dirigir, então eu vou continuar dirigindo. Eu posso fazer esse trabalho, então eu vou continuar fazendo esse trabalho de novo, de novo e de novo. Mas não, quando a gente transfere a nossa fé em crença, a gente começa a fazer coisas maiores. Porque a gente fala, já dei conta de fazer isso. Então agora qual é o próximo passo? E a segunda coisa bacana de transferir essa crença de uma coisa pontual pra você é que geralmente a gente bota uma fé muito pequena em projetos futuros. Quando é uma coisa que a gente nunca fez antes, a gente tem uma fezinha que pode dar certo e uma imensa onda negativa de
coisas que aconteceram no passado que a gente vai ampliando dentro da nossa cabeça. Então a gente tem uma fezinha, eu acho que isso pode dar certo, mas aquela pessoa falou que não deu certo pra ela, tentei uma coisa similar no passado e não deu certo, eu não sou bom nisso, a mãe falou que não dava certo. Tantas coisas que a gente vai internalizando dentro da gente, e aí aquela fezinha pequenininha, porque é uma coisa que você nunca fez, é muito difícil de você dar o primeiro passo. Então o que acontece? Quando você transfere aquela crença em outras coisas que você já fez, eu acredito que pode te dar mais força para você diminuir aquelas vozinhas que ficam dentro da nossa cabeça. Se você não sabe o que são essas vozinhas, se você não acredita nelas, para um pouco, dá um pause no vídeo, fica assim pensando, mas o que essa menina tá falando? Será que funciona? Será que tem sentido? Será que isso acontece? Mas talvez eu já tenha feito isso antes na minha vida. Olha, até que é interessante. Então, enfim, essas são as vozinhas. E muitas vezes essas vozinhas ficam lá no fundo da nossa cabeça falando que não vai dar certo, falando que já não deu certo para outras pessoas, falando que é uma besteira, falando para que você vai fazer uma coisa diferente, sendo que você tá bem fazendo aquilo que você tá fazendo. E quando a gente transfere algo que a gente já fez, mesmo que seja em uma outra área completamente diferente, mas uma crença em nós mesmos, você fala, não, mas eu já dei conta de fazer tal coisa, então agora eu vou fazer tal coisa também. Eu já dei conta de ir viajar para países que eu não falava a língua, agora eu vou dar conta de começar um projeto novo, ou de mudar para outra casa, ou para outro emprego, ou de começar um novo relacionamento que eu tenho medo. Enfim, eu acredito que funciona isso, porque é uma construção de autoconfiança que é muito importante e pode se aplicar para todas as áreas da nossa vida. E daí uma outra coisa que você pode fazer é um exercício consciente de computar as suas crenças. Porque eu tô cansada de ver gente que já realizou tanta coisa maravilhosa e que depois parece que simplesmente entra numa down, ou então esquece, se acomoda e esquece daquela capacidade que já adquiriu. E aqui eu não tô nem falando da parte de transferir uma crença em uma coisa pontual para si mesmo. A crença na coisa mesmo. Vamos dar um exemplo. A pessoa vira mãe e aí fica um tempo fora do mercado de trabalho. E mesmo sendo uma profissional maravilhosa, muitas mulheres perdem a crença de ser uma profissional maravilhosa. Elas transferem, falam, não, acho que agora eu virei mãe, fiquei um período fora do mercado de trabalho, acho que eu não dou mais conta com essa minha nova rotina. E aí a pessoa perde fé. Nossa, mas será que eu consigo mesmo fazer um projeto daquele tamanho, para aquele tanto de gente? Acho que isso não vai rolar mais. Às vezes a gente tá enferrujada? Sim. Às vezes a gente tem que fazer um curso para melhorar as nossas capacidades, para dar um refresh, para se atualizar? Sim, às vezes a gente tem que estudar por nós mesmos, treinar mais, falar em frente ao espelho, se programar, quais são as coisas que podem acontecer também. Mas a gente só pode fazer esse tipo de coisa quando a gente ainda tem, no mínimo, fé. Mas o melhor seria ter crença em nós mesmos. Porque quando a gente não tem essa crença, a gente nem pensa na possibilidade de fazer isso. Eu tenho que melhorar. Porque a gente pensa que a gente tá tão ruim que não tem nem por onde começar. E não é verdade. Sempre tem de onde começar ou de onde recomeçar. Então esse também é um exercício bacana porque é uma coisa cíclica, é um ciclo mesmo. A gente tem uma fé, a gente realiza uma coisa, a gente passa a ter uma crença, a gente transfere essa crença para nós mesmos e aí a gente começa a ter fé e crença em outros setores, em outras coisas que a gente pode realizar na vida. E o contrário também é verdade. Se a gente não tem fé, a gente não realiza, a gente tem menos fé e a gente começa a ter uma crença negativa, que é o contrário, é uma crença limitante. Uma vez que uma coisa acontece errada, não dá certo, não foi do jeito que você gostaria, você começa a pensar, realmente não sou feito pra isso, você vê as coisas na minha vida não dá certo, e aí você vai alimentando aquela crença limitante. Daí a sua próxima fé numa coisa que você não fez ainda tá vendo, acho que não vai dar certo, nunca fiz isso antes, não tenho capacidade. Daí quando você faz, não dá certo, daí você junta com aquela primeira coisa, tá vendo, não dá certo, eu não consigo fazer nada, minha vida é medíocre, e aí você vai alimentando esse ciclo de crença limitante. Eu acho que vale a pena fazer o exercício do contrário, de alimentar a crença em nós mesmos, na nossa capacidade de fazer mais e melhor de qualquer coisa que a gente se propor a fazer. Enfim, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram, curta o vídeo, comenta,
cada comentário que eu tenho aqui, eu fico extremamente feliz de estar compartilhando essa mensagem. E bora praticar o mantra desse canal? Ser hoje um pouquinho melhor do que a gente foi ontem e amanhã um pouquinho melhor do que a gente é hoje. Bora tentar? É isso aí, um grande beijo e um ótimo dia pra vocês, viu? Te vejo no próximo vídeo.